perceber isso, que cada um de nós temos, meus amados irmãos, né, as nossas necessidades. Agora, cada um ele vai trabalhar de uma forma diferente do outro. Uns superam com mais tranquilidades, outro está na mesma necessidade, na mesma dificuldade, e a gente percebe assim um enrosco, né, muito grande, né, na vida da pessoa. Mas peraí, a situação é igual, mas tem tudo uma questão, meus amados irmãos, aí, né, psicológica, né, espiritual, até mesmo de visão de como as pessoas têm avaliado. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos nessa noite é a seguinte questão, né? Provisão para todas as necessidades. E quem é que vai nos ajudar nesse pensamento? Vai ser o apóstolo Paulo. E aí eu convido o irmão a ficar com a Bíblia aberta, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo 20. Meus amados irmãos, nesse contexto, né, de necessidade, de carência, de aperto na vida, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos ensina muito, porque ele foi uma pessoa que Deus dava assim um autocontrole para ele, no sentido dele se contentar, meus amados irmãos, se adaptar, né, com todas as circunstâncias. Quando ele estava lá na necessidade, se contentava. Quando tinha abundância, também. E com isso eu quero alertar, né, o seu coração nesta noite e dizer o seguinte, meus irmãos, na nossa vida, né, quem nunca ficou angustiado por alguma necessidade presente? Eu creio que todos nós sempre passamos, né, por alguma angústia, por alguma necessidade, por alguma situação. Mas uma coisa é certa, conforme diz o versículo 19 e 20 do capítulo 4, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, é uma realidade nesse sentido. E todos nós, meus irmãos, no sentido de vida, no sentido de vivência, nós sempre vamos ter alguma carência, né? Alguma necessidade. E é nesse sentido que eu e você, à luz do texto do apóstolo Paulo, devemos, meus amados irmãos, em nome de Jesus, né, ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. Eu avaliando assim, né, o público aqui, né, a membresia da igreja, né, todos os irmãos aqui, menos eu, tá? Eu sou daqui, eu só estou pregando. Mas todos os irmãos têm bastante, ó. Então, a MW, as coisas lá. E é onde que começa, meus amados irmãos, não é risada muito isso aí, né? Mas é para provocar mesmo. É onde que começa o desequilíbrio. Então, se contenta com o seu golzinho, não é isso? Se contenta com uma coisa menor, mas que atende a sua necessidade. Então, o BMW, ele vai chegar até a praia? Claro que vai. Mas se o seu Fiat Uninho estiver bem equilibrado, o seu Pulsinho, ele chega também. Agora, com diferença de tempo, né? Mas, onde chega o novo, meus amados irmãos, aquele que está
bem alinhado, né, com a mecânica todo em dia, também chega, mesmo que chegue depois de 2 horas, mas o importante é chegar, né, e também voltar. Mas os irmãos também estão cientes de que muitos bons carros, muitas vezes o Poisézinho, né, ele passa de lado e faz assim pro grandão, tchau, foi embora, porque está em dia. Meus amados irmãos, são as circunstâncias, são as necessidades, e o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele nos ensina muito bem estas coisas. Porém, algo que devemos de fazer, e seguindo o exemplo de Paulo, ele sabia, meus irmãos, que o Senhor iria garantir e iria atender todas as necessidades. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós podemos perceber dentro do contexto que o apóstolo Paulo, ele agradece a igreja de Filipenses, que não tinha tanto poder, mas era uma igreja que sempre atendia às necessidades. E o donativo que o apóstolo Paulo recebe aqui atingiu a sua necessidade, e ele agradece a Deus. Nesse sentido, meus amados irmãos, Paulo ele exprime uma profunda intimidade com Deus, quando ele fala aqui no versículo 19, né, o meu Deus. E quando nós estamos orando ao Senhor, meus irmãos, que nós pedimos, né, ao nosso Deus, Paulo, quando ele faz aqui coloca aqui essa palavra de gratidão à igreja de Tessalônica, e quando ele diz, né, o meu Deus, no versículo 19, ele está dizendo para nós o seguinte, que Paulo, meus amados irmãos, ele expressava uma profunda intimidade com Deus. Então, quando você vai falar assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, opere bênção, pense bem, qual é a intimidade que você está tendo com Ele? Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? E Paulo, meus irmãos, ele nos ensina que ele tinha essa intimidade. Paulo, meus amados irmãos, ele sabia e tinha assim um relacionamento íntimo com Deus. E é isso que o Senhor quer do seu povo, esse Deus maravilhoso. E eu quero dizer para os irmãos que o meu Deus de Paulo é o mesmo meu Deus. O meu Deus de Paulo é o mesmo meu Deus, e Ele é também o teu Deus. E louvado seja Deus que Ele é o nosso Deus. Portanto, tenha intimidade com Ele. Busca ter um relacionamento mais e mais com o Senhor. E quando nós falamos, meus amados irmãos, em relacionamento, está muito difícil hoje, mas o homem com Deus, ele deve ter esse profundo relacionamento de comunhão, de adoração, de união, falando da igreja de Jesus. Mas, meus amados irmãos, a provisão para todas as necessidades, usando aqui o exemplo de Paulo, ele usa também uma outra expressão, né, maravilhosa, no texto, que diz, meus amados irmãos, que ele coloca a seguinte questão, que o meu Deus, ele vai suprir as necessidades, né, segundo as suas riquezas. Quando Paulo, meus amados irmãos, faz essa declaração, né, segundo as suas riquezas, é porque ele conhecia verdadeiramente, meus amados irmãos, as insondáveis riquezas de Deus. Então, você confia verdadeiramente em Deus? Está tendo um relacionamento com Ele? Sim ou não? Amém? Amém? Então eu quero dizer em nome de Jesus, você é riquíssimo.
Então, dentro dessa questão de conhecimento da riqueza de Deus, então você é rico, mas faz o seguinte: mantenha nessa riqueza, porque cedo ou mais tarde o melhor ele vai vir. E nós estamos na riqueza de Deus, lá na eternidade. Isso, meus amados irmãos, é algo marcante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. Ele expressava, ele conhecia, né, essas riquezas de Deus. E aqui nessa expressão, meus irmãos, nós aprendemos, né, outros nomes de Deus também, como eu preguei hoje de manhã, sobre o Deus proverá, o Senhor proverá, no hebraico é Jeová Jireh, que quer dizer, né, o Senhor proverá ou o que provê. Uma resposta: o Senhor supre quantas necessidades, irmãos? Amém. É todas, não tem limite, não é nem mais ou menos. Ele cumpre, meus amados irmãos, e atende através da sua riqueza, né, todas as nossas necessidades, porque nós temos um Deus provedor. Foi o que eu preguei hoje de manhã sobre Abraão e Isaac. E nesse sentido, meus amados irmãos, tranquilize-se, né, descanse, né, verdadeiramente em Deus. Mas pastor, peraí, mas muitas vezes eu fico inquieto. Mas a palavra fala que nós não devemos se inquietar, não é isso? Se apavorar, não é por coisa alguma. Mas nós ficamos. E eu coloco eu no meio também. Pastor, tem uma resposta para isso? Eu creio que sim, irmãos. Sabe por que nós ficamos? Porque nós temos um Deus que conhece, meus amados irmãos, a nossa fraqueza. Nós somos falhos. E muitas vezes nós estamos ali, né, na luta, ficamos inquietos. E quando estamos inquietos, nós não ficamos dando risada, não é isso? Nós ficamos meio cabisbaixo. Mas mesmo assim, meus irmãos, devemos de confiar nas riquezas de Deus, num Senhor que Ele provê, meus amados irmãos, todas as coisas. Nós também, meus amados irmãos, dentro dessa riqueza de Deus, e usando, né, o nome de Deus, nós temos o Jeová Rafá, que quer dizer, né, o Senhor que cura. Agora, cura que tipo de enfermidade? Conforme Isaías 53:4, todas as enfermidades. Mas, meus amados irmãos, uma enfermidade que o homem não está dando espaço para Deus curar é a questão espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei se você faz parte integral dessa igreja. Se você um dia já teve o privilégio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas a grande cura, a grande bênção que o homem deve dar em direção a Deus, ao Jeová Rafá, é que Ele venha te curar, te libertar dos seus pecados, e você gozar de uma liberdade em Jesus, e ser uma bênção na vida, em tudo aquilo que você vai querer realizar. Isso é riqueza de Deus. Porque quando nós muitas vezes falamos em riqueza, nós já pensamos logo, meus irmãos, em grandes aplicações, né, em ter mais valores, ou até mesmo compra de dólar, não é isso? Ter uma vida estabilizada. Quando falamos em riqueza, é isso. Mas no sentido espiritual, meus irmãos, essa riqueza vai muito além. Sabe por quê, meus amados irmãos? Ela vai muito além, porque com certeza Paulo, ele confiava, né, num Deus, no El Shaddai, ou seja, ele confiava num Deus todo-poderoso. E quando nós falamos, meus amados irmãos, de um Deus todo-poderoso, é porque Ele é o suficiente
intimidade, esse relacionamento com Deus, essa fidelidade, em saber que Ele cuida de nós, meus amados irmãos, em toda e qualquer situação. Paulo, meus irmãos, dentro do versículo 19, ele usa também a outra expressão, que Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Essa expressão, meus amados irmãos, do apóstolo Paulo, que o Senhor suprirá todas as necessidades em glória, é porque era algo de confiança do apóstolo Paulo. E ele contava. Só que a gente percebe que essa confiança era tão grande, mas ele abriu o coração para a igreja de Filipenses. Poderia abrir o coração para outras igrejas, talvez maiores, com mais condições, mas muitas vezes, meus amados irmãos, talvez aquele simples, aquele que é quieto, que é silencioso, muitas vezes é desse que sai a maior ajuda. E o que é mais gostoso ainda, talvez dentro de um grupo ninguém fica sabendo. E tem muitas pessoas que talvez gostam de fazer, mas também não gostam de ser mencionado. Eu tive um pastor que ele marcava mesmo. Então as pessoas davam lá a contribuição, ajudavam e ele mencionava o nome. Mesmo que as pessoas não queriam, mas ele mencionava. Com qual finalidade? Para incentivar os outros a ter essa mesma busca, nessa mesma confiança. Ou seja, meus amados irmãos, Deus suprirá as nossas necessidades nos dias difíceis, e principalmente nessa época que estamos vivendo. O Salmo 23:1, ele diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, nada eu terei de falta. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É o Deus que supre todas as coisas nos dias difíceis. Porque se falarmos que os dias estão fáceis, olha, tem que ter muita ousadia, muita coragem, muita determinação. Essa é a realidade. Mas só que é justamente nessa situação é que nós devemos nos apropriarmos mais e mais do Senhor. Um outro ponto, meus amados irmãos, quando Deus atende assim às nossas necessidades e nos dá vitória, ou até mesmo nos dá, meus amados irmãos, as bênçãos, então não oculta. Quando Deus derrama as bênçãos na sua vida, não, compartilhe, tá? Ou até mesmo se for o caso de dividir, e se a coisa foi algo que marcou muito o seu coração, a sua família, a sua vida, eu até incentivo, não conheço a igreja, não sei, mas eu até incentivo você convidar a igreja para ir lá na sua casa e agradecer junto com você. Sabe o que é isso, meus irmãos? Porque a sua vitória, a sua bênção é um incentivo para os demais também. Qual foi o último culto que você fez na sua casa de gratidão a Deus pelas bênçãos? Não precisa responder isso com Deus. 2 anos, 6 anos, 4 anos, 5 anos. Mas, meus amados irmãos, a igreja primitiva, ela nos ensina muito isso. A igreja primitiva, no sentido de culto, de adoração, de comunhão, era constante. Os irmãos iam nas casas, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que em cada culto que era feito nesses lares, as bênçãos eram compartilhadas. E o que acontecia? O evangelho crescia continuamente. E as reuniões eram em casa. De uma certa forma, meus irmãos, dá saudade de muitos cultos que tinha nos lares. Tá? Eu estou assim com o cabelinho branco, mas eu não tenho tanta idade não, tá? Talvez eu esconda um pouco, mas peraí, Mas esse tempo poderia voltar. Ele pode voltar.
casa que tem aqui, ó. Aqui, ó, começa. É fácil. Irmão, só abre o lar, tá? Não precisa se preocupar com nada, não. Não, nada, com nada. Seria até melhor os irmãos até levar. Mas não se preocupa. O importante de adoração, de compartilhar as bênçãos dessa questão de confiarmos, meus irmãos, de Deus suprindo todas as necessidades, mas em glória, mas é a glória de Deus, não é a minha nem a sua, é glorificar a Deus pelas necessidades estabelecidas e também, meus amados irmãos, é atendida. Isso, meus amados irmãos, faz com que Deus, Ele sempre nos dá um escape. Sabe por quê, meus irmãos? Ele consola os abatidos e providenciará, meus irmãos, uma saída. Em nome do Senhor Jesus, em Deus, meus amados irmãos, nós vamos ter sempre esse escape. E Ele consola, meus irmãos, os abatidos, e vai sempre assim nos providenciar, uma saída. O que diz o Salmos 46:1? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro que bem presente na angústia. Então está aí. Temos as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas lutas, e claro, temos que ter. Meus irmãos, ter é uma coisa. Agora, o que não pode fazer é a pessoa permanecer. Porque se você tivesse intimidade, a coisa passa no estado de dedo. E quando você olha para trás, você fala: obrigado, Senhor. Eu passei, eu senti um pouco, mas agora eu já estou restabelecido. Sabe o que é isso? É o Deus presente, é o Deus refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E se você vai compartilhar também isso, então nada melhor, de chamar a igreja, conforme o Salmo 121, alegria como disseram, vamos à casa do Senhor. Então se alegrar juntos, pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado de Deus. E isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo também, nessa última expressão, no versículo 19, ele coloca que essas necessidades, ela vai ser atendida por Cristo Jesus. E quando nós falamos, meus amados irmãos, de Cristo Jesus, isso significa que o nome dele tem todo o poder. Meus irmãos, a presença dele muda todas as coisas, porque esse Jesus que tem todo o poder, ele foi o Verbo divino. E esse Verbo divino, que foi que aconteceu, resgatou a humanidade, com o seu sangue. E quando o homem aceita o Senhor Jesus, ele é purificado pelo seu precioso sangue. O que é que acontece, meus amados irmãos? Ele é arrebatado das garras do diabo. E eu falo diabo com ênfase e com letra maiúscula, porque é o nome próprio. E nós não devemos ter medo de falar. Mas no sentido de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, esse nome que tem todo o poder, esse Verbo divino, foi Ele um dia que me libertou das garras do inimigo, libertou muitos irmãos aqui. Mas em nome de Jesus, eu não conheço o seu coração, mas Ele pode te libertar, se você aceitar Ele como Senhor e Salvador. Aí você vai estar começando a ter esse relacionamento com Deus, e Ele vai te dar assim toda a coordenada, vai te dar toda a direção. Isso deve ser feito com fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo emprega essas coisas, essa expressão que seria por Cristo Jesus,
Também, meus irmãos, Paulo, ele entende que o Senhor Jesus, ele foi morto, mas louvado seja Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou de uma forma poderosa e está à direita de Deus, está lá intercedendo por nós, trabalhando por nós, trabalhando para a sua igreja, e também no sentido de que também as pessoas possam ter essa primeira necessidade suprida, que é a salvação em Cristo. E eu não sei os corações aqui presentes, mas uma coisa é certa, eu quero concluir dizendo o seguinte: se eu e você desejamos ser abençoados pela provisão de Deus, devemos, meus amados irmãos, como eu preguei hoje de manhã, manter-nos fiéis à sua palavra. Meus irmãos, o povo de Deus deve almejar essa palavra, e se nós queremos ser mais abençoados por Cristo Jesus, temos que manter a nossa fidelidade de comunhão através da palavra do Senhor, porque assim como Deus nos deu o que tinha de mais importância, Deus, meus amados irmãos e amigos, nos deu o que Ele tinha de mais importante, foi o seu Filho, para morrer na cruz por nós, e é através de Jesus que nós superamos todas as coisas. Também, nesta noite, eu convido você a dar algo muito importante para Deus. E aqui eu paro um pouquinho e gostaria que a igreja orasse por alguns momentos. Eu não sei se tem algum visitante aqui que não tem Jesus como Salvador. Porque agora a palavra ela foi de uma forma geral no primeiro momento. E nesse momento aqui, essa palavra é para você. E eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E a grande necessidade para o homem sair do pecado, lá das trevas, lá do lamaçal, é por intermédio de Jesus. E Deus, com a sua infinita graça, com o seu grande poder, Ele deu algo que era de grande importância para Ele, que foi o seu Filho para morrer na cruz por nós. E nesse sentido, a minha oração é que você venha entregar o seu coração para Deus. Nesse sentido, é que você deve entregar ali o seu corpo. O seu corpo, ele é uma bênção, mas deixe ele ser a habitação do Espírito Santo, aceitando esse Jesus pela fé, e você vai ver grandes coisas da manifestação da graça e do poder de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele pede o nosso coração, Ele pede a nossa alma, o nosso corpo, e é isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo que você tem quando você aceita Jesus, ele passa a ser diferente, e você vai se libertar de muitas coisas, e vai estar mais próximo de Deus através de Jesus. Então entregue a sua alma, o seu coração, a sua vida para Jesus, e você vai ver o Senhor abençoando mais e mais, e você vai ser uma grande bênção. Eu gostaria, se você está assim nessa situação, precisando de confiar mais nas promessas de Deus, conforme na primeira expressão, o meu Deus. Paulo tinha essa intimidade com Deus, tinha esse relacionamento, e eu quero convidar você a ter esse relacionamento com Deus. E você pode fazer isso aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Dessa minha ala aqui, minha ala direita, a sua esquerda, tem alguém aqui que tem Jesus como Salvador? A oportunidade que Ele está te dando, não deixe ela passar. Salvação é presente de Deus.
Salvação é misericórdia do Senhor. Desse outro lado aqui, lado direito seu, tem alguém aqui que precisa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, está sentindo Ele falar ao coração. Não deixe essa oportunidade passar, mas confie cada dia nas promessas de Deus. Você quer confiar nessa promessa? Levante uma de suas mãos, porque esse é o momento. E muitas vezes a pessoa tem assim aquela dificuldade, porque pesa, mas Jesus é o alívio. E você que está aqui nessa noite que não tem Jesus, mais uma oportunidade que Deus está te dando. Levante uma de suas mãos e você vai ver Deus suprindo todas as coisas. E você, se já é uma bênção, você vai ser mais bênção ainda, e você não vai estar sozinho, porque o Senhor vai ser o seu companheiro. Jesus vai fazer parte da sua vida. Alguém aqui nesta noite que precisa da graça, da misericórdia, de ter essa necessidade espiritual suprida através da salvação, levante uma de suas mãos. Se todos que estão aqui são salvos, amados irmãos, vamos ter mais credibilidade, mais confiança nas promessas e no poder de Jesus, e que Ele nos abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, querido Senhor, por esse grande privilégio de saber que existe um Deus que nos conhece. E muitas vezes nós ficamos cabisbaixos, Senhor, com as situações que nós passamos, mas é o Senhor que nos fortalece, porque nós somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. E em nome de Jesus, Senhor Deus, acalme os corações dessas pessoas que estão aqui, ou até mesmo aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Abençoa também, e que haja, Senhor Deus, esse grande comprometimento contigo, assim como Paulo sempre confiou, e em todas as necessidades sempre chegava, Senhor Deus, as ofertas, os donativos, a bênção, e ele agradece primeiramente a Ti pelo cuidado, pelo amparo. E Pai, nós somos dependentes de Ti, que o Senhor possa estar nos dando momentos de alegria, de satisfação, e superando, Senhor Deus, as tribulações, as lutas com Jesus, e que também, Senhor Deus, a cada bênção que o Senhor nos dá, que essa vitória venha ser compartilhada, porque existe um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou neste dia. Prepara-nos, ó Deus, para bendizer o Teu nome, e nós te pedimos e oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Que bênção, né, meus irmãos? Vamos continuar confiando no Senhor. Amém. Vamos para os avisos. Sábado, às 10 da manhã, bazar. Quer falar? É que eu vou participar do workshop. Ah, verdade. Então, esse sábado não teremos o bazar, porque a nossa missionária do bazar estará no workshop. Mas tem os vestidos, as roupas lá embaixo, vestidos de festas, sapatos sociais, camisa social. O Zenat colocou lá embaixo. Quem quiser dar uma olhada, está bem bonito. Sapato feminino para oferta de missões. Oferta de missões, então vamos lá. Os livros também, né? E os livros também, o pessoal deixou lá embaixo para oferta de missões, tá bom? Quem quiser ofertar para missões, qualquer valor, Pix da igreja, no final do valor foi 0,1. E aí as tesoureiras vão saber que é para missões, tá bom? Domingo, às 9 da manhã, nossa EBD. E às 7 da noite, nosso culto noturno. 6 horas mais hora, né? A gente continua com a nossa campanha de oração aqui na igreja, 6 da tarde, né? Todos convidados. Estamos orando em prol da nossa sucessão pastoral, mas também estamos orando pelos pedidos especiais, pelas famílias, pela nossa igreja, tá
Bom, irmão? Então, venha você também orar com a gente. Curso de teologia. As inscrições já estão mais abertas, mas vamos continuar com o nosso curso de teologia aqui. Está de férias, já estamos com saudade de voltar ao curso. Mas assim que passar esse período de curso, a gente queremos continuar com o nosso curso de teologia aqui, tá bom? Nosso primeiro workshop de música será sábado que vem, a partir das 9h, R$70 a inscrição, tá bom? Café da manhã e almoço garantido, não tem xixa, né? R$70, você vai aprender música, você vai tomar um café da manhã, vai almoçar, vai sair daqui, ainda com conhecimento top. Nossas redes sociais, então curtam nossos vídeos, nossas redes sociais, compartilhem, gente, o vídeo aí, vamos, a Nayara da mídia vai lançar mais um vídeo aí, para vocês compartilharem com os amigos, com a família, para tirar um pouquinho de risada, né? Vídeo legal. Mas também para convidar as pessoas para virem para o workshop, né? E não só para o workshop, também para estar aqui conosco, cultuando a Deus, então convide seu vizinho, seu parente, tá bom? E é isso. Mais algum recado? Então, gostaria de convidar o pastor Alexandre aqui para estar orando e encerrando. Pastor Alexandre, nosso pastor interino, né? Gostaria também de pedir para a igreja continuar orando pelo pastor Alexandre, pela mãe dele, que graças a Deus teve alta no hospital, né? Mas ainda carece das nossas orações. Graças a Deus, irmãos. Amém. Muito alegria estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela vida dessa igreja e pelas conduções que Deus tem dado a todos nós. Também agradeço a visita do pastor Daniel e sua família, que vem aqui conosco, que está de férias da sua igreja nesse mês, veio aqui louvar a Deus conosco. O pastor Daniel é pastor da Igreja Batista Nova Vida em Jesus, em Mauá. Deus abençoe, pastor, você me serve sempre e sua família, viu? Oremos. Obrigado, meu Deus, pela sua eterna misericórdia. Obrigado por esta igreja, Pai, por cada membro desta igreja. Obrigado, Senhor, pelo pastor Júlio que aqui esteve esta noite, sendo usado por Ti, Senhor, para falar a sua palavra. E colocamos a nossa sucessão em Tuas mãos, mais uma vez, sabendo que o Senhor está conduzindo e o Senhor já tem a pessoa certa para pastorear